Que a graça e a paz de Cristo enche o teu coração. Amém. Já abençoou quem está perto de você? Deu bom dia para ele, deu bom dia para ela, na direita, na esquerda. Eu queria que você curvasse um pouco a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és santo e maravilhoso. Nós somos o Teu povo, guiados por Ti. O Teu Espírito habita em nós e tem nos abençoado com direção e luz. A Tua palavra, Senhor, é a fonte de sabedoria que nós precisamos. Abençoa-nos para compreendê-la, para que ela desça ao profundo do nosso coração, crie raízes e dê frutos. Abençoa cada mente, cada coração. Me abençoa como transmissora da Tua palavra, Senhor. Que possamos crescer aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Quem crê diz? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero fazer uma breve reflexão, já que temos Santa Ceia ainda hoje. E essa reflexão nasceu no meu coração, na célula, na quarta-feira. Deus despertou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Segunda Coríntios 12, a partir do versículo de número 7. Vamos ler a famosa passagem do espinho na carne do apóstolo Paulo. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Então disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Nessa manhã eu quero conversar com você um pouco. Esse tema é muito vasto, mas eu quero conversar um pouco sobre sofrimento. E eu não quero, lógico, falar sobre todo tipo de sofrimento. Nós não temos tempo para isso. Esse não é o nosso objetivo nessa manhã. Quero falar sobre um tipo específico de sofrimento, sobre o qual todos os filhos de Deus estão sujeitos. E todos que são verdadeiramente filhos de Deus, escolhidos por Deus, vão passar. Há um sofrimento que é um sofrimento voluntário, um sofrimento por amor, onde nós nos entregamos no sofrimento por alguém ou por algo maior. É o sofrimento de Cristo, por exemplo. Ele não pecou para sofrer, ele sofreu por amor. O sofrimento dos primeiros cristãos, os apóstolos que se entregaram por amor da causa, o sofrimento de uma mãe por seus filhos, o sofrimento entre pessoas que se amam e que se entregam voluntariamente umas pelas outras, é um sofrimento voluntário, é um sofrimento onde você paga a conta do outro, onde você acredita na conta de um carente, de um devedor. Mas não é sobre esse sofrimento que eu quero falar. Há um outro sofrimento que é fruto de nossas más decisões, de nossos erros, de nossos pecados. Mas também não é sobre esse sofrimento que eu quero falar hoje.
O sofrimento sobre o qual eu quero falar hoje é o sofrimento que os céus nos impõem para nos tratar, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para nos fazer crescer. É sobre esse tipo de sofrimento que eu quero falar. É desse sofrimento que Paulo fala quando diz que Deus colocou nele um espinho na carne para o fazer crescer, para o aperfeiçoar. Esse espinho na carne de Paulo é muito debatido por estudiosos, por teólogos, e ninguém sabe ao certo o que é. Porém, tem uma teoria que nós temos que descartar, de que o espinho na carne de Paulo seria um pecado que ele cometia, e que isso o fazia sofrer. Temos que descartar isso, gente, porque observe que Paulo pede a Deus que lhe tire o espinho, e Deus fala não. Como é que Deus vai dizer para o crente: não fica no pecado, eu quero você no pecado? Então descarte isso. Pastor, pode ser uma tentação, um impulso, pode, mas eu também não apostaria nisso. Esse espinho na carne de Paulo, quando ele usa a expressão mensageiro do diabo para me esbofetear a face, parece dar a entender que é algo externo, é uma perseguição, é uma oposição que vem para abatê-lo, que vem para humilhá-lo. E Paulo, ele reconhece o porquê desse sofrimento. Ele fala: é para eu não ficar soberbo. Esse é o propósito. Eu sei claramente porque Deus me impõe esse sofrer. É porque sem esse sofrimento eu seria um homem soberbo e, portanto, desqualificado para o grande projeto de Deus. Então Deus, entre me perder para minha vaidade e me ver desqualificado para a obra, sem o sofrimento, e me ver sofrendo, mas qualificado a dar os frutos excelentes do reino, Ele prefere me ver sofrendo. E é isso que você tem que entender. O texto está bem claro dizendo que Deus prefere ver Paulo sofrendo. Infelizmente há uma teologia errada que ensina que as pessoas devem lutar com todas as forças para sair do sofrimento, e que essa é a vontade de Deus. E se você sofre, tem alguma coisa muito errada na sua vida e você não está dentro da vontade de Deus. Há igrejas que chegam ao cúmulo de usar como seu slogan: pare de sofrer agora. Ou seja, sofrimento não é uma coisa boa, vem para cá que você vai sair do sofrimento. Mas isso não é bíblico, isso não é cristão. Nós somos chamados para tomar a cruz dia após dia, e tomar a cruz, gente, é sofrer, mas um sofrimento que resulta prazeres maiores, que resulta prazeres profundos, que resulta glória de Deus nessa vida e sobretudo na vida eterna. Eu vim de Uber essa manhã e conversando com um irmão, ele era crente, o motorista, e em certo momento ele falou assim: me diga uma coisa, você nunca se desviou, não? E eu senti pela pergunta que ele estava dizendo assim, será que eu posso dar uma desviadinha? Eu disse a ele: eu já tive momentos fracos na minha fé, mas vou te dizer uma coisa, não vale a pena. E começamos a conversar sobre por que não vale a pena, e chegamos num ponto central: vida eterna. Tudo que está nessa vida é passageiro, mas quando acabar essa vida, quando você entrar no seu bendito caixão, começa algo eterno. Então não vale a pena de forma alguma perder o Senhor aqui, porque isso aqui é passageiro. A vida eterna vem aí. Quem escolhe gozar de prazeres ilícitos nessa vida e ter uma vida eterna miserável, eu penso, uma comparação aqui bem mínima, pra você ter uma ideia,
É como alguém que fala assim, ó, sabe de uma? Vou viajar de primeira classe, eu não aguento viajar em classe econômica. É muito apertado, o lanche é muito mais ou menos. Não, eu vou viajar de primeira classe. E a viagem dura, digamos, 5 horas. Mas quando chegar lá, eu não vou ter dinheiro, eu vou ficar num albergue. Vou ficar numa espelunca. Vou comer miojo todo dia. Mas o importante é eu viajar de primeira. É a mesma mentalidade de quem pensa curtir todos os prazeres nessa vida e esquece da vida eterna. Essa vida é uma passagem rápida, e o que vem aí é muito maior. Então, queridos, o sofrimento para o nosso aperfeiçoamento é um projeto de Deus inegável. E quando nós começamos a estudar a vida de Paulo, percebemos claramente que a sua luta contra o orgulho era constante. Esse era o grande problema de Paulo, em termos de o que poderia fazê-lo sair da vontade de Deus: o orgulho. Gente, Paulo era o cara, e ele foi chamado para ser conservo, servir junto, ser conservo de um monte de gente muito simples. Atos 4,13 diz que Pedro e João, por exemplo, líderes proeminentes da igreja, amigos íntimos de Jesus, eram iletrados e indoutos. Eu imagino Paulo sentado, tendo que ouvir Pedro, tendo que ouvir João na sua simplicidade, e ele lutando aqui contra o orgulho. Meu Deus, me deixa quieto, Senhor, segura meu coração. Paulo, um cara gigante em conhecimento, um poliglota, doutor, erudito, essa era a sua luta. Em alguns textos dele ele deixa claro isso. Por exemplo, em Filipenses 3, 4 ao 7, ele fala assim, ó: se alguém pensa que podia confiar na carne, ou seja, no que é humanamente, eu podia muito mais. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou descendente de Abraão, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, ou seja, a melhor seita, a mais rígida eu era. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. A minha circuncisão foi no 8º dia certinho. Olha isso, segundo a justiça da lei, eu era irrepreensível. Eu não era esses maloqueiros que Jesus escolheu aí, não. Um publicano, é brincadeira. Eu tenho que me sujeitar a um cara que era publicano, a pior raça de Israel, e eu, irrepreensível nos detalhes da lei. Aí no final ele mostra que ele luta para não sofrer. Ele fala assim: mas tudo isso que eu achava que era lucro, que era ganho, reputei por perda, por Cristo. Ele luta o tempo todo. Se você observa ali em Gálatas 1, do 12 ao 14, ele fala: olha, eu não aprendi o evangelho com ninguém não, recebi por revelação direta de Jesus Cristo. E vou dizer uma coisa para vocês, ó. Vocês sabem quem eu era? Conhece a minha fama? Você conhece a minha fama? Eu era o cara no judaísmo. Ele fala assim, ó: na minha idade eu excedia em muitos no judaísmo. Gente, ele era aquele rapaz que ficava na sala se comparando aos colegas, sabe? Pegava o ranking das notas para ver quem era o melhor. Era Paulo. E só faz isso quem é vaidoso. É ou não é? Só o cara vaidoso que fica brigando para ser o melhor aluno, ele dizia: eu excedia. Ou seja, naquele tempo ele ficava ligado que ele, ó, eu sou melhor aqui. Aí depois ele vai e fala: não, mas isso tudo eu perdi, eu entreguei, eu sacrifiquei por amor a Cristo. Nessa carta que nós vemos aqui, de 2 Coríntios, a partir do capítulo 10, ele está defendendo o seu ministério. Porque os irmãos de Coríntios estão na dúvida: Paulo é um apóstolo mesmo? Paulo não era um dos 12. E outra coisa, quando ele vem aqui no nosso meio, ele é tão simples, ele é tão humilde, que nem botamos fé nele.
Aí ele começa a defender o seu ministério. E aí ele fica numa corda bamba, gente. Porque ele tem que dar suas credenciais para mostrar que é apóstolo. Ao mesmo tempo que ele tem que se manter humilde, ele fica numa corda bamba terrível. Por exemplo, no capítulo 10, versículo 18, ele fala assim, ó: porque não é aprovado o homem que a si mesmo se louva, mas é aprovado aquele a quem Deus louva. Ele fala, não, eu não vou me gloriar, deixa Deus me exaltar. Mas depois ele não aguenta e dá uma, no capítulo 11, versículo 22, ele fala assim, ó: eles são israelitas? Eu também sou. São filhos de Abraão? Eu também sou. São hebreus? Eu também sou. São ministros de Cristo? Eu também sou. E mais, trabalhei mais do que todos eles. Aí no capítulo 15, ele é bem claro dizendo, ó: eu sou o menor dos apóstolos, mas trabalhei mais do que todo mundo. Mas não eu. Aí ele volta, ó a luta dele, mas não eu, gente, a graça de Deus em mim. Olha que luta desse cara, gente. E por essa luta é que Deus coloca o espinho na carne nele. Vamos entender esse espinho na carne. Paulo mostrando suas credenciais de apóstolo, tal, aí vai e volta na luta contra a soberba. Aí ele fala assim, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Você acha que eu não tenho uma revelação de Deus, não? Vou dizer uma coisa a vocês. Eu conheço um cara, ele não quer dizer nem que é ele, coitado. Ele fica na luta, ó, eu digo que sou eu, não digo que sou eu. Eu conheço um homem. Então ele diz, não, mas sou eu esse cara. Que há 14 anos teve uma tremenda revelação. Foi até o terceiro céu. Sabe o que é o terceiro céu? Foi diante do trono de Deus. Foi lá onde Deus habita. Agora é interessante um detalhezinho aqui, um parêntese na mensagem. Ele fala que há 14 anos viveu tal experiência. Isso é Paulo. E é tão marcante isso que até hoje isso impressiona. Agora, Paulo vive uma experiência dessa. Se ele vivesse outra, seria no mínimo 14 anos e 14 anos. Aí tem crente que todo dia vê a glória de Deus. Todo dia é arrebatado até os mais profundos oráculos celestiais. Todo dia Deus mostra e revela tudo e oculta. Gente, menos. Paulo teve uma experiência dessa, isso é tão poderoso, que ficou 14 anos na cabeça dele. E tem crente que todo dia é um mistério, uma revelação, é uma coisa. Aí começa a se contradizer, porque quem revela demais se contradiz. Não tem um revelador contínuo que não se contradiga. Não tem como. Porque Deus fala uma coisa hoje, Deus fala outra coisa amanhã, Deus fala outra coisa amanhã, Deus fala um monte de loucura e acabou. Mas quando ele se confunde, é até menos mal. Mas vai sair confundindo os outros, perturbando os outros. Cada dia uma coisa nova. Quando você vai pegar as coisas, aí lógico, de 10 coisas que falou, acertou uma. E as 9 que confundiu, que errou, que falou um bocado de maluquice. Então 14 anos, alguma coisa séria, 14 anos. Então foram coisas tremendas que eu não posso nem falar para vocês. Mas quando eu desci dessa revelação, tinha um mensageiro do diabo, para eu não me ensoberbecer. Se o cara já tinha essa tendência à soberba, pelo que ele tinha no judaísmo, imagina agora que Deus leva ele ao terceiro céu. Agora que esse cara ia voltar pipocando no orgulho. Mas quando ele volta da revelação, já tem um mensageiro do diabo assim, ó: estou aqui, nem adianta repreender, porque não, eu vou repreender em nome de Jesus. Porque o diabo também estava envolvido no espinho, viu? Ouça isso, o diabo estava envolvido no espinho de Paulo. O diabo usava da situação para humilhá-lo. O diabo dava tapas no seu rosto. Esbofetear a face é tapas de humilhação. E não tinha eu te repreendo, não tinha sai daqui, não. Porque você tem que aprender uma coisa, eu digo sempre isso aqui: o diabo é servo de Deus. O diabo é inimigo do homem, mas de Deus ele é servo. Ele vai até onde Deus permite.
Isso não exime ele da culpa do seu mal. Isso não exime ele da sua... Isso não diz que ele é bonzinho. Ah, não, estou fazendo aqui a mão de Deus. Não, ele quer destruir, ele é terrível. Mas quem libera, quem solta, quem tira é o Senhor. Ninguém é tentado além do que pode suportar, porque Deus não deixa. O diabo não falou assim: ah, eu vou lá arrebentar com Jó, Deus me segure. Não, não, não. Se o Senhor permitir, se o Senhor... deixa eu tocar nele. Vai lá, toque até aqui. Não passe daqui. Aleluia. Então tem coisas que você tem como repreender. Eu vou orar, fazer uma campanha de jejum. Esse diabo que me humilha vai sair. Não vai não, queridão. Se Deus estiver tratando a sua vida, vai ficar até o fim. Você vai lidar com ele. Não sai não. Paulo orou 3 vezes. Saiu não. Paulo. Não, mas leva agora na campanha do irmão fulano, que o irmão fulano tem uma campanha terrível que tira. Não, tira não. Que Paulo orou 3 vezes e não saiu. Quanto mais irmão fulano, não tem... Ah, a irmãzinha fulana, coitada, ela não tira nem os espinhos dela, coitada. Vai tirar o seu? Não, meu amado. Tira não. Se for um sofrimento que Deus te impõe para lhe tratar, só uma maneira de sair. O como? Sendo tratado. Estando conforme a vontade, assim, não posso. A palavra espinho aí é escolopos no grego, que significa estaca. É um negócio dolorido. É um negócio dolorido. Não era um espinhozinho aqui na minha cara. Não, meu amado, era um negócio que doía demais. E era Deus. Aprenda isso. Aprende isso em nome de Jesus, para você parar de ser enganado aí fora. Doía muito, e era Deus. Era Deus, porque era necessário. O sofrimento era necessário. Paulo orou 2 vezes, Deus não respondeu. Na terceira desagrou, disse: não, vai ficar sofrendo. Você precisa desse sofrimento. Você precisa de... Você tem que sofrer assim. Então, nós temos que entender, gente, que tem sofrimento que não dá para repreender, não dá para escapar, não dá para quebrar a maldição, vai ter que sofrer. É necessário. E a atitude sábia do cristão é se render. Pode orar? Pode pedir a Deus? Pode, mas saiba que ele pode dizer não. Como Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim o... Eu gosto da versão de Mateus. Essa passagem está em Lucas 22, está em Mateus 26, eu gosto da versão de Marcos. A de Marcos. Marcos está no capítulo 14. Porque ele fala assim: Abba, Pai. Sabe o que é Abba, Pai? É papai. Meu irmão, quando a minha filha vem papai, eu não aguento não, gente. Eu não aguento não. Papai, eu digo, meu filho, eu digo, papai, bom. Só que isso sou eu mal. Jesus diz assim: vocês são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, eu, Diogo, com todo o amor que eu tenho pela minha filha, Deus diz: você é mau ainda, bom sou eu. Mas eu, Diogo, mal, quando eu ouço o papai, eu fico: diga, meu amorzinho. Imagina o Pai Celestial vendo Jesus, o Filho amado, perfeito, dizendo: Abba, Pai. Imagina o coração de Deus: Abba, Pai, se possível, afasta de mim. E o Pai dizendo: meu filho, você sabe que eu não posso tirar você dessa dor. Você sabe que é necessário. E o filho diz: Pai, seja feita a tua vontade. Eu queria sair dessa dor.
E aqui poderíamos entrar qual era a dor que ele queria sair, mas não dá tempo hoje. Não era a dor da cruz em si, mas era a dor da rejeição, da separação de Deus. Eu queria sair, mas se é necessário, cumpra a tua vontade, porque a tua vontade é melhor. Ela é melhor do que a minha. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você ler esse capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer na frente assim, nada nos separa do amor de Deus, nem a tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez. Porque nós somos chamados para ser segundo a imagem do seu Filho. Ou seja, se Deus tiver que usar todas as dores para nos aperfeiçoar, Ele fará. Porque o que mais importa para Ele não é nosso bem-estar, é o nosso crescimento para a glória dEle. É sermos como Cristo, é revelarmos Deus ao mundo, é sermos aperfeiçoados. É isso que mais importa, gente. Eu falo assim, mas eu não quero ser como Cristo não. Então você não se converteu ainda, você não sabe quão maravilhoso é crescer na graça do Senhor. Quer lhe perguntar uma coisa? Quando você tem problemas de relacionamento com alguém, o problema não é o que a pessoa dá ou não dá para você, em termos materiais, o que ela proporciona. Isso aí é um detalhe. Os nossos problemas de relacionamento são porque as pessoas são quem elas são. Casamentos não acabam porque a pessoa, a não ser que seja um casamento sem amor, mas eles não acabam porque as pessoas moram mal, ou não podem comer a melhor comida. Casamentos acabam porque as pessoas não se transformam, elas são ruins por dentro. Não é verdade? Então o que é prioridade num casamento desse? É conseguir um apartamento melhor, uma casa melhor, um carro melhor, ou a pessoa ser transformada? Qual é a prioridade? O que é mais importante? Digamos que o marido bata na mulher. Será que ela vai ser mais feliz apanhando na mansão? Amor, fica tranquila, que a partir do mês que vem você vai apanhar numa mansão. Você já vai apanhando e caindo na banheira assim, cheio de rola, vai apanhando, pai, caramba, vai ser um negócio lindo. Não. A prioridade não é essa, a prioridade é que ele se transforme. Então se ele tiver que morar no lugar ruim, até ele se transformar, é lá que ele vai morar. Amém ou não amém? E você, irmão, assim, a prioridade de Deus não é o seu conforto, é o seu crescimento, é a sua maturação, é a sua evolução. Enquanto você não mudar, querido, esse espinho fica aí. E tal, eu vou te dar outra notícia que talvez seja mais dura para você. Talvez o espinho fique sua vida toda. Eu lembro de um irmão que era paralítico de 2 pernas. Ele se converteu depois do acidente, da tragédia que o pôs paralítico. Se eu não me engano, ele tinha tomado um tiro, se eu não me engano. Ele se converteu depois daquilo. E eu, no primeiro amor, na minha fé, não aguentava ver aquilo. Eu disse, meu Deus, o Senhor é poderoso para curar. Todo culto eu ia atrás dele, vamos orar. E mobilizava uma equipe de jovens na igreja, vamos orar. Tinha curso que a gente carregava ele até o altar. A gente ia lá, era bonitinho, gente, aquele menino tudo empolgado. Vamos orar. A gente orava para aquele, a gente orou toda a maneira. Tinha um pastor na igreja que diziam que era usado em cura. A gente ia lá e dizia, pastor fulano, venha cá, ora por ele. Porque a gente gostava tanto dele, ele era tão legal, ele era tão humilde, tão quebrantado. Mas eu sempre percebi que parecia que a fé da gente era maior do que a dele. Ele ficava assim, mas até um dia que ele abriu o coração comigo e falou assim, Diogo, vou lhe dizer a verdade, eu não creio que eu vou ser curado não. Eu acho que Deus faz bem. Eu disse, como é que é, pai? Deus faz bem. Deus me conhece. Deus me conhece. Rapaz, eu com minhas pernas funcionando, eu não presto não. Mas o legal é isso. É você entender o porquê do espinho. Paulo discerniu, o espinho é para eu não me sorvecer. Então essa é a área que eu tenho que trabalhar na minha vida.
Talvez aí esteja o escape do espinho. Talvez aí esteja a graça para até viver livre dele. Se eu conseguir sem ele, talvez, me manter humilde. Mas Paulo disse: rapaz, eu não estou conseguindo. Tanto que observe, o espinho entrou na carne dele há 14 anos. E até hoje estava. E ele dizia: eu ainda preciso dele. Não pode tirar não. Se tirar, a sobrura começa a vir. Então ainda teve cravo. Deixa ele aqui. Tudo que ele se conformou. Ele já não ora mais para sair o espinho. Ele orou 3 vezes no passado. Quando ele viu que ele precisava do espinho, ele disse: vou ficar na minha, deixa o espinho aí. Está acontecendo assim, ó. Você se conhece? Você se conhece? O problema é que a pessoa não se conhece. Se acha a pessoa mais maravilhosa do mundo e injustiçada. Por isso que é bom um pastor, um conselheiro para te ajudar, para te mostrar um pouquinho quem você é. Pastor, eu não sei porque eu sofro assim. Eu sou tão bom, maravilhoso, eu sou maravilhoso. Porque o primeiro passo é se enxergar. Paulo dizia: eu sou um cara que tende à soberba. Eu sou um cara que tende ao orgulho e à vaidade. Pega você, irmão, assim: você sabe qual é a sua tendência? Você sabe qual é a sua tendência? Você se conhece? Você se conhece? É a primeira coisa, gente. A dor nos trata, o sofrimento nos aperfeiçoa. Eclesiastes 7,3, Salomão fala assim: é melhor a dor do que o riso, porque com a tristeza do coração, com a tristeza do rosto, se faz melhor o coração. O gozo é bom, o prazer é bom, mas ele não nos aperfeiçoa. O que aperfeiçoa é a dor. Tanto que a gente sempre fica assim, né, buscando uma fórmula de ter prazer e se aperfeiçoar. Tipo assim: eu quero um chocolate que não engorda. Eu quero ficar forte. Eu lembro que às vezes o pessoal bota naquelas, sei lá, propaganda de fast shop, não sei qual. Agora você não precisa mais se preocupar. Você terá o abdômen dos sonhos, com plus reps no abdômen deles. Você vai conectar aqui o negócio assim, sozinho, você não faz nada. E você ficará. Quem foi na vida que definiu o abdômen, perdeu gordura com aquilo? Não existe. Porque o caminho do aperfeiçoamento é sofrência. É sofrido. É renúncia. É dizer não para si mesmo. É pagar preço. Entendeu? Tudo. Quer melhorar? Você vai sofrer. Então quando você começa a entender isso, você vai: olha, eu vou começar a me gloriar no sofrimento, porque o sofrimento me faz crescer. Aí Paulo diz: eu me glorio, eu estou ali sofrendo, mas estou dando glória, porque eu sei que é para a glória do Senhor. Eu sei que esse sofrimento está produzindo em mim alguém maior. Quando alguém me humilha, quando alguém me persegue, eu digo: é isso, bate em Paulinho mesmo, porque se não bater nele, ele fica soberbo. Bate em mim, que é para a glória de Deus. Aleluia. Não é masoquismo não, é propósito. Não é dor por dor não, é dor por um propósito. Você vai se gloriando. Eu me glorio. Ele fala assim: eu sinto prazer. Ele fala: eu sinto prazer nas angústias, nas perseguições, para que a mim, em mim, não habite Paulo, Hebreus de Hebreus, mas que habite Cristo, que diminua eu. Mas para eu diminuir, não é assim, diminua não, é mais pancada para a gente diminuir, meu querido, viu? Ninguém diminui isso. Não, eu vou diminuir aqui. Fica aí. Diminui nada, a gente diminui na pancada. A gente vem todo grandinho, ainda eu falava: vem. Se respeite, rapaz. Toma um jeito, rapaz. Vai, meu filho. Ele corrige todo aquele que ele surra, é amor. Surra de Deus. Todo mundo teve um pai que soube disciplinar. Depois, quando eu fiquei adulto, falando: meu pai me batia e eu sei que foi por bem, minha mãe me disciplinava, foi por amor. Então a gente tem que ter essa consciência, meu amado. Eu vou terminar aqui por causa do nosso tempo. Nós temos muitas coisas para falar sobre esse tema, mas eu não tenho mais tempo. Deixa eu te falar uma coisa mais sobre o diabo. Então, como eu disse, nesse processo de Paulo, o diabo participava.
O diabo estava ali. Quer ver uma coisa, gente? Jó perdeu, ele perdeu tudo num dia. No outro dia, ficou doente. Então foram duas fases. Digamos que ele no primeiro dia se levantasse e falasse assim: não, o diabo não toca mais na minha vida. Tocou ontem, mas hoje não toca mais. Eu vou repreender tudo. Reunir isso, vamos fazer uma campanha aqui. Cerca tudo aqui. Não entra mais. Aí confessa todos os pecados, confessa tudo, fecha todas as brechas e tudo, faz todos os rituais possíveis de confissão, de quebra de maldição. Adiantaria? Adiantaria? Claro que não. Deus disse ao diabo: vá, no segundo dia, e ele foi, e não tinha nada que Jó fizesse que poderia impedir. Nada. Não acho que você vai sair do sofrimento repreendendo, quebrando. Não. Isso tem alguma utilidade? Sim. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas não é bem assim não. Tem sofrimento, querido. Quer tratamento, vai ter que ficar até o fim. Agora existe sim um alívio para você que eu vou lhe falar. Tiago 4:7 fala assim: resisti ao diabo e façai o que mais? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele, o diabo, fugirá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Ou seja, se o diabo está sendo usado até por Deus para me espinhar, me ferir, uma maneira que eu tenho de Deus aliviar isso, em vez de resistir a Deus e me sujeitar ao diabo, é me sujeitar a Deus e resistir ao diabo que quer me afastar de Deus, que quer me destruir, e dizer: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me quebranto, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu mudo. Aí ele fala: diabo, cai fora. Por que o diabo foge de quem se prostra diante de Deus? Não faz sentido. Vem cá, Tiago, rapidinho. Tiago vai fazer o papel do diabo aqui. Está vindo para cima de mim, aí me maltratando, me ferindo, me tentando me afastar de Deus. Eu estou resistindo, não, eu não vou, tal. Aí na teologia antibíblica, como é que eu faço? Sai, Satanás, vai para lá, vai lá. Aí eu entro numa briga com ele, ele me bate, rapaz, tu uma batalha espiritual, Hadouken. Estou ganhando, vou vencer, vou dar um burro nele hoje que ele vai cair, né? Assim que a gente pensa, né? Não. Tiago fala o seguinte, ó: você está aqui, aí você fala o seguinte, ó: Senhor, eu me rendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu me rendo, eu me arrependo, eu me converto. Vem cá, como é que eu me rendo? A Bíblia diz que quando eu me rendo, ele foge. Quando eu me rendo, ele foge. Por quê? Por quê? Fica aqui, Tiago. Porque quando eu me rendo, Deus desce e fala: agora é comigo. Cai fora, rapaz. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Está entendendo? Tratamento. Se entrega a Deus, que talvez o diabo pare de tratar. Se rende, se converte. É o caminho para aliviar. Eu vou encerrar você dizendo o seguinte: que o projeto de Deus para o homem é Éden. Foi Éden. Éden significa prazer. Deus sempre quis prazer. Mas o pecado entrou. E onde o pecado entra tem que ter sofrimento, gente. Senão não tem aperfeiçoamento. Só vai deixar de ter sofrimento em Apocalipse 21, quando descer dos céus a nova Jerusalém. Ali não haverá choro, nem dor, nem clamor, e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Mas até lá vai ter sofrimento. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Ouça isso. Paulo ouviu do Senhor não apenas um não, ele ouviu uma outra coisa de Deus. Quer ouvir de Deus também? A minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas vou te dar graça para suportar.
Aleluia! E nisso Deus é glorificado em nós. Porque é muito fácil de Deus, eu não quero saber dessas pessoas problemáticas, dessas pessoas ingratas, dessas pessoas que não, Senhor, eu não quero saber, Senhor, não. Mas quando eu tenho graça para suportar, eu glorifico muito mais ao Senhor. É muito fácil você glorificar Deus sem problema nenhum. Aleluia, ninguém me incomoda, eu sou uma bênção. Aleluia, lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. É fácil. Está tudo muito bem. Que maravilha, comendo bem, lindo, lindo, lindo é. No carrinho, glória, glória eu te dou, meu dinheirinho, Jesus. Então me leva a É fácil, é lindo, é maravilhoso. Mas a glória de Deus, meu amado, se revela com gente chata, ingrata lhe perseguindo, com coisas difíceis, com necessidades, com carências, com ausências, eu dizendo: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Senhor, está difícil, mas me leva à tua presença. Me dá graça para suportar. Eu vou vencer. Eu vou dar frutos de justiça. Eu vou amar. Eu vou carregar a minha cruz. O Senhor vai me capacitar para ser uma bênção nesse mundo caído. Aí sim, é graça. Aí quando eu sou fraco, eu fico forte, porque Ele me enche de graça. Ele bota o tesouro no vaso de barro, porque a excelência do poder é dele, não nossa. Ele pega as coisas loucas, fracas e confunde-as fortes. Amém? Talvez Deus não tire o espinho de você não, mas vai te dar graça. Agora, deixe de ser um crente fujão. Eita, deu pepino, vou cair fora. Tem gente que nunca vai conseguir fazer a obra de Deus, sabia? Porque acha que a obra de Deus é a coisa mais fofa do mundo. Pastor Diogo é tão feliz, eu não quero ser pastor, mas ele chega lá, ele canta, ele brinca, ele frega, ele é tão feliz sendo pastor, ele posta as fotos dele tão feliz, aleluia, eu sou pastor, olha como é legal, venham ser pastor, aí venham pregar o evangelho, é tão fofo. Aí ele quer também fazer a obra de Deus, aí no primeiro mensageiro do diabo, no primeiro espinho, cai fora. Não aguenta, aí você bota ele para, irmão, lidera quem vai botar o copo aqui. Mas até nisso a vida dá problema, que um quer o copo aqui, outro quer o copo aqui, ó. Aí nisso aqui o cara já desanima. Isso não é espinho, isso é sei lá, uma besteirinha aqui. Ele quer fazer uma obra totalmente soft, light, super apoiada por todos, aplaudida pelo meu amado. Diga para o irmão: amadurece, meu amado. Deus vai te dar graça para suportar. Graça para suportar marido, mulher, que às vezes é chato pra caramba. Aí eu quero casar, vai ser lindo, nosso amor. Está escrito nas estrelas. Está ouvindo muito Jorge Mateus, muito Luan Santana, né? Os anjos cantam nosso amor. Sabe que os anjos estão assim no céu, né? Cantando o amor de vocês. Os anjos cantam. Que maravilha! Aí, quando vai pro dia a dia, com a primeira espinhada, meu amado, Deus vai te dar graça. Diz, irmão, Deus vai te dar graça, querida. Vamos ficar em pé, a gente não tem mais tempo não, vamos ficar em pé. Fica aí que o anjo está cantando seu amor. Fica aí. O que você tem é Jesus no céu dizendo assim: Pai, tem misericórdia dele, Pai. Dá ele força para suportar. Dá ele força, Senhor, para aguentar essa pressão aí. Dá ele força, Senhor. Não tem anjo cantando não, seu amor, não, mas tem Jesus intercedendo. Dizendo assim: Pai, dá ele força, dá ele graça.
Porque vai doer, mas dessa dor eu vou extrair coisas excelentes na vida dele. Eu vou orar com você agora. Feche o seu olho e coloque diante de Deus a sua dor. Eu não quero que você peça a Deus agora para tirar o espinho. Quero que você pergunte a Ele: Senhor, para que esse espinho? Para que, Senhor? Para que essa dor? Qual é o teu propósito? Por que o Senhor me impôs isso? Paulo discerniu. Eu quero discernir, eu quero entender. Eu quero cooperar com o teu projeto em mim. Eu quero me render logo. Eu não quero ficar revoltado, rebeldezinho. Não, eu quero me render. Pai querido e amado, eu estou convicto de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que foram chamados segundo o teu propósito, para ser conforme a imagem do teu Filho. E eu sei que muitas vezes para isso o deserto é necessário. O deserto que tratou Israel, que tratou Moisés, que tratou Jesus, que aprovou Jesus. Nós temos que passar por ele. Nos ensina, Pai, a reconhecer os espinhos, e não só reconhecer os espinhos, como reconhecer o propósito do espinho. Pai, eu não te peço que tire o espinho, te peço que dê mais graça aos teus filhos para suportar, sabedoria para crescer, e quem sabe assim o Senhor alivia, segundo a tua boa vontade. Mas que não se faça a nossa vontade, de quer correr da cruz, quer correr do espinho, quer arrumar um modo de escapar, mas se faça a tua vontade, Pai. Tu sabes como é fácil, Senhor, pregar um evangelho mentiroso, enganar as pessoas, mas eu não estou aqui para isso, Pai. Estou aqui para pregar a tua palavra com verdade. Senhor, nos ajuda a entender que é necessário sofrer. O teu Espírito é quem convence por dentro o homem. Nos convence, Pai, e nos posiciona num lugar de maturidade na tua presença. É que eu te peço no nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz amém, graças a Deus.